Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui juntinhos para estudarmos um texto escrito pela irmã Lidiane Machado, cujo nome é Jesus Caminha em Nossa Direção. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Vocês sabem, eu não escrevi o livro, eu não fiz teologia, enfim. O que eu vou fazer aqui é ler e contar para vocês aquilo que eu entendi. Quero pedir que vocês compartilhem a mensagem, que vocês acionem o sininho, que vocês façam comentários, porque é assim que, primeiro, a palavra de Deus é divulgada, e segundo, é assim que o algoritmo entende que a informação, que a mensagem é relevante e vai mostrar para outras pessoas. Então, é nossa responsabilidade que a palavra de Deus seja mostrada para os outros também, tá bom? Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe nesse devocional, para que a gente possa aprender algo, viver este algo e compartilhar. Senhor Jesus, que nós possamos estar sempre atentos e certos que o Senhor caminha em nossa direção. Que nós possamos aprender isso hoje. E aqueles que já aprenderam, que possam se lembrar. Obrigada. Amém. Bem, nossa leitura está em Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler do 45 até o 52, que é quando Jesus anda sobre as águas. E diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre as águas, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviam a Jesus, e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, Jesus, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e os ventos se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Imagine que maravilhoso, né? Que maravilhoso estar nesse barco. Bom, o versículo escolhido pela irmã Lidiane Machado é o 51, que diz: então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. E o nosso texto chama-se Jesus Caminha em Nossa Direção. Bom, esse texto vai falar de um episódio muito marcante em que Jesus caminha sobre as águas. E ele caminha sobre as águas para quê? Para encontrar os discípulos que estavam enfrentando ali muitas dificuldades. O vento estava contrário, então os discípulos estavam numa situação bem difícil. E isso que a gente acabou de ler simboliza a presença de Jesus como fonte de segurança e superação, que é representada aqui pelo mar. Os discípulos, quando viram Jesus, ficaram apavorados, aterrorizados, pensando que fosse um fantasma. Mas Jesus os tranquilizou dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Ora, esse trecho que a gente acabou de ler vai reforçar a importância da fé e da confiança em Deus, mesmo diante das adversidades. E a irmã Lidiane vai dizer o seguinte, que Jesus estava caminhando pelas águas do Mar da Galileia, que é uma passagem muito, muito conhecida por nós, né? É uma passagem conhecida do Novo Testamento. E muitas pessoas já fizeram muitas reflexões sobre isso. Nesse trecho que a gente acabou de ler, a gente vê Jesus caminhando milagrosamente em direção aos seus discípulos,
que estavam o quê? Trabalhando contra a dificuldade de uma tempestade no meio do grande lago, querendo estar com seus seguidores. Então Jesus está indo ao encontro deles. Mas os discípulos não reconheceram Jesus, eles estavam tão ali ocupados naquela tarefa de tentar ficar fora de ser submergidos, que eles, quando olharam e viram aquela pessoa andando lá no meio do mar, lá do lago, acharam que era um fantasma, eles gritaram assustados. E a irmã Lidiane então fala o seguinte, que ela pensa em quantas vezes Jesus Cristo caminha na nossa direção e a gente não reconhece. A gente não percebe e a gente continua lá gritando, clamando no meio da tribulação. O Mestre Jesus Cristo quer estar com a gente, mas o nosso medo e o nosso desespero muitas vezes nos impedem de reconhecê-lo e de recebê-lo com alegria. Nosso socorro é que Jesus, que caminha por lugares que não somos capazes de compreender, ele sempre vai dizer pra gente, como está lá no versículo 10, coragem, sou eu, não tenham medo. Quando Jesus percebe que a gente está apavorado pelas circunstâncias que estão nos cercando, ele vem mansamente e nos traz paz e conforto. Que a gente possa compreender que experimentar tempestade, tribulação faz parte da nossa vida. Não tem como viver e não passar por isso. Mas que a gente também possa ter em mente que sempre, sempre, sempre o Senhor Jesus estará caminhando em nossa direção para estar conosco. Que a gente possa acreditar de verdade nisso. Bem, o nosso manancial termina assim, ó. Experimentar tempestades e tribulações faz parte da nossa vida, mas sempre o Senhor Jesus estará caminhando em nossa direção para estar conosco. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que pra gente acredita, né, que Jesus caminha em nossa direção. Pra mim, um abraço é super fácil de dar, é super certo. Não tem como não abraçar. Lembra também do nosso salmo, do nosso versículo que está no Salmo 25, versículo 12, que diz assim, quem é o homem que teme ao Senhor? Ele, o Senhor, né, o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou me despedir com a frase de A.W. Tozer, que diz, tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.